Filipenses capítulo 3. Vamos ler o versículo 10. Versículo 11 e versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, versículo 10, 11 e 12. Para conhecer Cristo, a minha tradução ela é diferente, mas é o mesmo sentido. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de que eu seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que Deus nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, deixe sua Bíblia aberta. O texto é um texto bastante simples, mas muito convidativo, até mesmo por causa da época que nós estamos vivendo. Mas, sobretudo, o ensino e a explicação do que o próprio, somente os 3 versículos, eles trazem para nós, da importância da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é o poder dessa ressurreição? O que é que essa ressurreição ela faz? O que essa ressurreição ela produz em mim e ela produz em vocês? Todos os anos o mundo se reúne para viver esse dia, para comemorar. Mas o que a ideia da ressurreição ela traz para nós? É domingo de Páscoa. Foi num domingo como esse que Cristo ele ressuscitou. Por volta das 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, as mulheres estavam se preparando, era costume delas, para irem até o sepulcro, para limpar o corpo de Jesus. Elas se preparavam, ela pegava os ungüentos, o azeite, o nardo, a mirra, o que fosse, para banhar o corpo do mestre. Era aproximadamente 7 horas da manhã, quando elas se aproximaram do túmulo de Jesus, quando elas passaram por 2 homens, que na verdade eram 2 varões, 2 anjos, e elas foram fazer o que ali? Tratar de um corpo de um mestre que tinha morrido na sexta-feira. Um mestre que na sexta-feira, que na segunda-feira tinha entrado em Jerusalém, coroado, ovacionado, os ramos levantados. O mestre que trazia a esperança para eles, mas que agora na sexta-feira, ele estava cravado naquela cruz, e para muitos tinha acabado ali a história de Jesus, para muitos tinha acabado ali a ideia de salvação. Na sexta-feira de tarde, na morte de Cristo, todos os discípulos fugiram, se recuaram, se acuaram com medo e com pavor. No sábado foi o dia daquela maresia. O sábado foi o dia de lamento. Nosso mestre morreu, e agora o desespero deles estava tão grande que eles se esqueceram das palavras de Jesus, que o mestre dizia, Marcos, que o filho do homem seria entregue, seria morto, seria assassinado, mas que eles se alegrassem, porque no terceiro dia ele o que? Ressuscitaria. 7 horas da manhã, as mulheres vão, se encontram com 2 varões, e os 2 varões disseram assim: vocês vão para onde, mulheres?
O que vocês vão fazer? O que procura entre os mortos aquele que está o quê? Vivo, digam amém. O que procura, o que vocês vão fazer entre os mortos aquele que está o quê? Vivo. Tem diferença de pessoas que estão vivas e pessoas que estão mortas, sim ou não? Tem ou não tem? A pessoa que está morta, ela está opaca, apagada, sem brilho, sem viço, não faz mais nada, parada, estacionada, esquecida, abandonada. Mas a pessoa que está viva, ela tem vício, ela tem o fôlego da vida na vida dela, ela é uma pessoa que se movimenta, que age. Há uma diferença. Jesus não está mais ali, Jesus já ressuscitou. As mulheres nem entenderam aquilo. Quando elas chegaram, a pedra estava removida. Elas entraram e foram cuidar de um corpo, mas o corpo não estava lá nos seus lençóis que ficaram caídos, manchados, ensanguentados. Jesus não estava mais ali. Jesus estava vivo, como Ele está vivo. 3 mulheres se afastam desesperadas, mas uma fica no horto, no jardim. E ela chora quando ela ouve a voz de alguém. Diz: mulher, por que choras? E ela entende que é o jardineiro que estava ali cuidando do jardim. E sem olhar, ela olha: por favor, se você sabe quem pegou o corpo do meu mestre, me diga. Fala para mim onde é que está. Mas ele fala novamente, Marcos: mulher, não temas. E quando ela vira, ela reconhece não somente apenas a voz, mas reconhece que aquele homem era o seu mestre, que estava morto numa cruz na sexta-feira. Para Maria Madalena, aquele recado era Jesus dizendo para ela: olha, mulher, ainda há esperança. Eu estou vivo. A minha ressurreição, ela traz esperança. A minha ressurreição, ela traz a salvação. Nada está perdido. Eu estou ressuscitado. E eu quero que vocês participem com essa mesma ressurreição na vida de vocês. A ressurreição de Jesus Cristo, amados, ela tem que fazer uma diferença na minha e na sua vida. Essa ressurreição, ela tem que fazer uma diferença. Não se trata de coelhinho da Páscoa, não se trata de chocolates, se trata do que essa ressurreição está fazendo na minha vida. Mulher, avisa aos meus irmãos, aos meus discípulos, que eu estou vivo, que a vida. Vai lá e avisa para elas. Ela chegou batendo lá na porta do esconderijo onde elas estavam, e eles perguntaram: quem é? Sou eu, Maria. Abram, eu tenho uma notícia urgente para dar a vocês. E abrem a porta para ela. O que foi, mulher? Que agonia é essa? E eu imagino que a primeira coisa que Maria Madalena fala é: Jesus está vivo. Talvez alguns discípulos se entreolham entre eles, e parece que eles esqueceram. Na verdade eles esqueceram. Jesus vivo. Tomé tomou a frente e disse: mas não, ele está morto. A gente viu ele morto. A gente viu ele morto lá. Mas Maria vai dizer: não, Jesus está vivo, porque eu vi e falei com ele. Diga glória a Deus. Eu vi o mestre, irmã Cláudia, e falei com ele. Sabe o que quer dizer a ressurreição de Cristo? É a aparição dele para mim, para você, dizendo assim: eu estou vivo. É o diálogo. Aleluia. Vocês se esqueceram, filhinhos, que ele mesmo disse que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Sabe o que significa a ressurreição de Cristo? O cumprimento das promessas. Sabe o que significa a ressurreição de Jesus Cristo? Aleluias. A certeza de que o que ele fala, ele cumpre. Sabe o que representa
A ressurreição de Jesus Cristo é a certeza de que cada palavra do Senhor, ela faz sentido na hora e no momento certo da minha e da tua vida. Porque muitas vezes Deus, Ele fala de algumas coisas agora que a gente não entende, que a gente não compreende. Porque quando Jesus disse: olha, filhinhos, meus discípulos, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, será morto, mas vai ressuscitar. Eles entenderam aquilo como assim: isso é impossível, Jesus não vai deixar permitir isso. Eles não entenderam nada. A ressurreição de Jesus vem para a gente fazer, vem para nos fazer entender o que representa isso em nossas vidas. A pergunta nessa noite é essa: o que representa a ressurreição de Jesus para vocês? Que mudança essa ressurreição está fazendo em nós? E aí, igreja, que modificação essa ressurreição está fazendo em nós? Foi essa certeza, meu prefeito Emerson, que Paulo ele escreveu para os filipenses. Paulo queria passar para a igreja de Filipenses a ideia do que representava a ressurreição de Cristo, o que significava aquilo. E ele vai dizer: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos. Olha o que ele vai dizer: identificando-me com Ele na sua morte. Isso aqui é tremendo. Quando eu estava lendo ali agora há pouco, eu estava absorvendo essa informação para mim. Paulo ele vai dizer o seguinte: cara, dona Neuza, olha, gente, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu conheço a Cristo a partir do que eu entendo do que é a sua ressurreição. E ele vai dizer: e a participação dos seus sofrimentos. Identificando-me com Ele na sua morte. Identificando-me, Marcelo, com Ele na sua morte. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Quem condenou Jesus? O Sinédrio? O povo estava lá, Barrabás e Jesus. Pilatos não estava querendo se envolver naquilo. Cláudia, a sua esposa, já tinha dado um alerta: olha, não mexe com este homem, esse homem é inocente, ele é um inocente. Mas ele não quis, escute isso, ele não quis voltar atrás, porque ele era governador, e se não condenasse, o povo viria a ele como um covarde. E se isso chegasse a César, ele perderia o seu cargo, mas ele não quis perder. Guarde isso, ele não quis perder. Antes ele quis o quê? Condená-lo. E numa tentativa de tentar salvar Jesus, ele lava suas mãos e lança a pergunta para o povo, como se o povo fosse escolher Jesus. E é por isso que ele pega o homem, chicoteia ele, porque eu quero colocar um homem sofrido dentro do povo, para que o povo padeça dele e escolha ele. Jesus apanha. Olha, irmão, coitado naqueles dias lá de Roma, coitado de quem caía na mão dos soldados. Os soldados pintavam e bordavam, não era só com Jesus não, era com todos que passavam por ali. Pintavam e bordavam com aquele homem. Lembraram que Jesus dizia que era um rei. Marcos, lembraram isso? E sabe o que eles fizeram? Pegaram uma coroa e colocaram sobre a cabeça do mestre. Xingaram, maltrataram o mestre, condenaram o mestre e trouxeram ele do lado de Barrabás. Quem acha que vocês
o povo escolheu? O povo escolheu quem? Barrabás. Jesus foi condenado pelo povo, principalmente pelo sinédrio. E por quê? Porque eles rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Porque eles não compreenderam quando Jesus disse: eu sou o filho do Cordeiro. Escute isso, eles não aceitaram o que Jesus estava dizendo. E sabe o que fizeram? Mataram Jesus. Lembre-se que o texto diz: identificando-me com ele na sua morte. E eu pergunto para vocês: será que isso não está acontecendo nos dias de hoje? Será que eu, Isaías, estou me identificando com a morte dele naquela cruz? Ou eu mesmo estou condenando Jesus novamente? E quando é que isso acontece, pastor Bruno? Quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou crucificando Jesus na minha vida. Quando está diante de mim, Marcelo, Jesus e o mundo, e mesmo assim eu escolho o mundo, eu estou matando Jesus na minha vida. O sinédrio matou Jesus porque não acreditou nas suas palavras. Estamos vivendo esses dias. Tem gente que não acredita nas palavras de Jesus. Tem gente que não acredita que Jesus já veio e está crucificando Jesus novamente. E o pior de tudo, é saber que tem pessoas dentro da igreja que está crucificando Jesus novamente. Ou não tem gente assim, igreja? Tem. Quando eu falo de matar Jesus novamente, meu presbítero, eu estou dizendo tirá-lo da sua vida. Isso é matar Jesus da sua vida. Tem muitas pessoas vivendo, mas Jesus já está morto há muito tempo na vida dele. E quando eu falo que está morto o brilho, está morto a esperança, está morto o prazer de fazer a obra, está morto o prazer de ler a palavra, está morto do prazer de orar, o prazer de jejuar, o prazer de vigiar, está morto. Porque prefere ouvir coisas aleatórias do que ouvir a palavra de Deus. Preferem gastar seu tempo com outras coisas mais do que as coisas de Deus. É 10 horas para as coisas do mundo. E se brincar, você é até um pouco mais até generoso. E 10 minutos para as coisas de Deus. Estão matando Jesus. E por isso que a gente está vendo nos dias de hoje um bando de crentes fracos. Um bando de crente que ouve a palavra, mas apenas escuta. Um bando de crente que quando a luta vem, é a primeira a desmoronar. Um bando de crente que não conhece o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu falo em línguas. Você pode falar 10. Você pode falar 3 horas de línguas. Mesmo assim tem gente que não conhece Jesus. Aleluia. Porque está levando Jesus novamente ao Calvário. Está levando Jesus novamente. E quando eu digo que está levando Jesus novamente, é você que está se matando nesse Calvário. É você que está colocando em risco a sua alma. É eu que estou colocando em risco a minha salvação. Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, identificando-me com ele na sua morte, participando dos seus sofrimentos. Tem crente que não quer mais sofrer. É assim ou não é? Tem crente que não quer mais passar por lutas.
Hoje eu disse para um pastor que foi lá em casa hoje, pela manhã, e ele perguntou: meu pastor Bruno, como é que o senhor está? Se eu estou bem, com muitas lutas, mas eu estou bem. E eu disse para mim, cá para nós, meu pastor, é melhor nas lutas do que sem as lutas. Minha querida, o crente, ele é muito folgado, ele é um crente fraco. Crente que não passa por lutas, por problemas, ele é um crente o quê? Fraco. Aleluia. Mas você já experimentou um crente quando passa mesmo pelo acocho? Ele é experiente, ele aprende de Deus, ele participa das aflições. Hoje, cá para nós, hoje está muito fácil ser cristão. Eu tenho analisado o campo artístico hoje aí. Tem crente que tem pessoas que dizem que é cristão para pegar fama, para cantar. Consegue fama, daqui a pouquinho que Deus cresceu, que a fama cresceu, melhor dizendo, Jéssica. Aí, ó. O mundo está desenhando a ideia de que servir a Jesus é fácil e é coisa boa. O mundo está desenhando a ideia de que servir a Jesus é aquela ideia de estar tranquilo, estar favorável. O mundo está colocando isso na cabeça das pessoas. Jesus é facinho, facinho. Pode fazer o que quiser. Jesus é facinho, facinho. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Jesus vai te condenar. Ontem eu conversava com alguém, e alguém dizia assim: mas a pessoa não pode fazer nada do que quer, porque vai infringir as leis de Deus. Faz, mas permanece triste e infeliz. E eu disse para ele: aí que entra a renúncia. Sabe o que é renunciar, Marcos? É você renunciar a um prazer que você muito queria fazer, mas a sua alma voltada para o Espírito Santo diz assim: faz não, filho, tu vai perder a tua salvação. Então tu vai lá e renuncia. Renúncia. Mas não é o evangelho que está sendo pregado no mundo aí, não. Não temos mais pastores, temos coaches no altar. Não temos mais pregações, temos reflexões motivacionais. Aleluia. Aí é uns crentes se misturando com as coisas santas de Deus. Se mistura. Ah, mas é a profissão dela, é o jeito dela. É assim que ela começou a ganhar dinheiro. Não, tem que haver uma renúncia. Tem que haver uma renúncia. O que está na moda agora é artistas dizendo: eu sou crente, mas fazendo tudo que o diabo quer. Assim é muito fácil. Tá facinho. Mas esse facinho aí é a porta larga que Jesus falou. É o caminho largo que Jesus falou. Jesus, quando falou, não disse que seria fácil, não. Jesus, quando falou, disse: olha, tem dois caminhos, um largo e um estreito. O largo leva à perdição, mas o estreito leva à verdade, leva à salvação. Glória a Deus. Aleluia. Não existe essa história de evangelho fácil. Não existe esse negócio de que ser crente é fácil, servir a Jesus é fácil. Servir a Jesus é luta, igreja, é luta. A igreja está saindo desse campo, está indo para o campo do conforto. Mas a igreja de Cristo, de Atos dos Apóstolos, era perseguida, era afrontada, era humilhada, era apedrejada. Glória a Deus, aleluia. Mas eles se reuniam para orar e pedir a Deus graça e proteção. Os altares está deixando de ser altares, está sendo um palco.
E por ser palco, não está mais restaurando as vidas. Está fazendo o povo se emocionar, chorar, cantar, requebrar o esqueleto, mas não está trazendo nenhuma mudança. Aleluia. Tá, a mensagem talvez esteja muito difícil. E Jesus vai dizer, Paulo vai dizer, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está o que? Presente. Sabe o que Paulo está dizendo, Marcos? Crentes de Filipos, tenham vida entre os mortos. Mesmo que o mundo todo esteja morto, mas você está vivo. Morrer para Cristo é isso, é morrer para o mundo, mas ressuscitar e brilhar onde tem trevas. Diga amém, glória a Deus. Diga eu recebo Jesus. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo isso. Seja vocês o ressuscitado andando entre os mortos. É aquilo que eu preguei quarta-feira. Tem alguma coisa. Meu irmão do lado pode estar morto, da esquerda pode estar morto, da direita pode estar morto, na frente está morto, atrás está morto. Mas eu estou vivo e vou gerar vida para essas pessoas se eles quiserem. Haver a diferença. Por isso que o anjo disse, mulheres, vocês vão para onde? Porque busca o que está vivo entre os mortos. O que vocês estão buscando? Aqueles que se movimentem entre aqueles que estão parados. Não fiquem parados, se movimentem na presença de Deus. Estejam vivos para falar desse evangelho, falar dessa palavra de Deus aonde você for. Estejam vivos para obedecer a palavra de Deus. E Paulo vai terminar dizendo no texto que a gente leu nessa noite: não que eu já tenha alcançado tudo isso, o que eu seja perfeito. Entretanto, olha só, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Diga um amém. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo aqui que é melhor do que aqueles que estão ali em Filipos. Paulo está dizendo o seguinte, Marcelo: não que eu tenha alcançado tudo isso já, não que eu seja perfeito, mas eu estou caminhando. Aleluia. Ele vai dizer: estou buscando para alcançar aquilo para o que também fui alcançado de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, Marcelo? É possível sim ter uma vida com Deus, porque Cristo já te alcançou. É possível viver uma vida de obediência sim, porque Cristo já te alcançou. É possível sim viver uma vida na verdade, porque Cristo já te alcançou. Quem está dizendo isso aqui nessa noite? Buscando, caminhando. São dois verbos de ação: buscar e caminhar. Lembra que eu preguei aqui uma vez? Verbo de ação. Isso quer dizer que Paulo não está morto em Malaiana, ele está vivo, ele está se movimentando. Quer mais de Deus? Busca de Deus. Quer viver vida uma plena com Deus? Busca, caminha para o alvo que é Cristo. Porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, a parte de Jesus Ele já fez. Ele nos alcançou naquela cruz. Ele já ressuscitou. E agora só cabe a mim e o quê? E a vocês. Mas tem crente que não está caminhando. Tem crente que não está o quê?
buscando. Você está fraco. Ok, está fraco. É uma fase que todo cristão passa. Mas tu está buscando força e caminhando em direção de quem pode te fortalecer? Tu está vendo a tua alma perecer por muitos dias sem oração e leitura da palavra de Deus, mas tu está buscando tirar isso da tua vida, caminhando para quem pode te ajudar e te fortalecer? Eu quero ser muito abençoado, sim, eu também quero, mas será que eu estou caminhando e buscando isso de Deus? E Deus quer fazer isso na sua vida. Se você puder, para a gente terminar, abre tua Bíblia em Jeremias, para você ver uma coisa aqui comigo. Só para você entender isso aqui, a gente vai buscar o Espírito Santo mais uma. A palavra é simples, pessoal, é simples. Jeremias 29, nós vamos ler 3 versículos também. Nós vamos ler 11, 12 e 13. Acharam? Tem a ver com aquilo que eu acabei de falar para vocês. Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Olha o que diz. Veja que tremendo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro que melhor. Deixa eu ler aqui na tua tradução aqui. Na minha tradução, que talvez seja a de vocês. Só para a gente acompanhar junto esse raciocínio aqui. Espera aí, deixa eu pegar a minha outra Bíblia. Que quando eu estou lendo a Bíblia, são 3 Bíblias com versões diferentes. Olha só, eu vou ler nessa tradução aqui que parece que seja a tua. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, não de prejuízo, para vos dar o fim, o que esperais. Diga amém. Olhe para mim um minutinho, a gente continua. Os pensamentos, mãe de Luma, na sua vida, de Deus, são pensamentos tremendos. Jéssica, são pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus não é ver você sentado numa mesa só comente com ovo para você comer, não. O pensamento de Deus é que você esteja sentado numa mesa que tenha queijo coalho, queijo manteiga, tenha leite, guaraná, 3 tipos de suco, pão, e ainda convida o pastor para comer junto. Esse é o pensamento que Deus quer para a sua vida, Isaías. Pensamento de paz, pensamento de segurança. É isso que Deus quer, para te dar um final que você espera. Eu espero um futuro para mim. Irmão Silvano, eu espero para mim um futuro extraordinário de Deus. Ou você não espera isso, meu presbítero Emerson? O senhor espera um sofrimento, um futuro de sofrimento para o senhor? Não. E meu presbítero Vicente? Espera um futuro de enfermidades? Não. Então, se você, Marcos, não espera isso, Deus também está dizendo: eu tenho um pensamento, dona Neuza, tremendo para a sua vida. Eu tenho um pensamento de paz, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No versículo 12, se você tiver com a Bíblia aberta, vai dizer assim: então me invocareis, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então me invocareis, orarás a mim, e eu vos ouvirei. Na tradução dessa Bíblia diz assim: então me invocareis,
e chegarás a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Digam um amém. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, igreja? Olha o que Deus está dizendo, Marcelo. Olha o que Deus está dizendo, Marcos. Carla, olha o que Deus está dizendo. Então me invocareis e chegarás a mim. Tu vais orar para mim, eu vou te ouvir. Sabe o que isso quer dizer? É uma ação que o Espírito Santo quer da sua igreja. Está complicado? Vai orar. Está tudo bom na vida, ótimo. Vai orar mesmo assim. Sabe o que é oração? Sabe o que é oração? Sementes plantadas. Tem crente que só ora e gasta tempo na oração quando está apertado. Isso é o maior erro, Marcos, do crente. Sabia disso? É o maior erro do crente. Só ora quando a coisa está preta. Só jejuma quando tem algo que quer conseguir. Não seja esse tipo de crente. Que crente é esse, pastor? Digo, vou dizer, mercenário, folgado. Crente tem que estar orando 24 horas. As coisas estão boas ou ruins, feliz ou triste, tem que orar e gastar tempo na oração. Por isso que eu disse agora há pouco que crente ele só presta passando por processos e lutas. Porque o momento bom que você passa com Deus é nas lutas e nos processos. É assim ou não é? Versículo 14 a gente termina. Aliás, versículo 13 a gente termina. Olha só. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso quê? Coração. Pronto, acabou. Buscar-me-eis e me achareis. Marcos, Malaiano, buscar, todo mundo pode buscar. Mas achar, Jéssica, é outra coisa. Diga amém. Olha, irmão, todo mundo pode dobrar o joelho para orar. Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Mas encontrar Jesus nessa oração é outra coisa. É de todo o coração. Não é orar por orar. Não é louvar por louvar. Não é por vir na igreja por vir. Não é para ler a palavra por ler. Não é para buscar a Deus por buscar. Ah, porque está na moda buscar. Porque agora é a vibe do momento. Buscar. Não. É de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando orares de todo o vosso coração. Por gentileza, amados, fique sobre os seus santos pés agora.